Pós-morte em tempos de pandemia. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Eclesiastes capítulo 20, versículo 3. É a minha primeira pandemia, e espero do fundo do coração que seja a única e a última. O governo do estado do Paraná decretou que desde o último dia 20 de março de 2020, as aulas fossem suspensas em escolas públicas e privadas, assim como em universidades no âmbito do estado do Paraná. Decisão que não foi muito diferente em outros estados do Brasil. Como o documento foi apresentado em uma segunda-feira, dia 16 de março, nós, professores, continuamos as atividades normalmente. Além das orientações sobre o vírus, dispensado aos nossos poucos pupilos que usavam ir às aulas, propus que elaborasse um texto respondendo a seguinte questão: como me sinto diante desta pandemia? Os textos foram os mais variados possíveis, uns filosóficos, outros poéticos, outros metafóricos, e uma das maiores preocupações deles foi com o medo da morte, que não seria menos diante das notícias cada vez mais assustadoras e catastróficas. Após a leitura dos textos, recordei-me da história de Alexandre Magno. Conta-se que à beira da morte, Alexandre Magno, o grande conquistador, teria convocado seus generais para fazer 3 pedidos. Primeiramente, que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Depois, que todas as suas riquezas conquistadas, como ouro, prata e pedras preciosas, fossem espalhados ao longo do caminho, até o seu túmulo. Por último, que suas mãos fossem deixadas fora do caixão, à vista de todos, balançando no ar. Assustados com tais pedidos, seus súditos o questionaram sobre os motivos das suas ordens. Ao que Alexandre Magno respondeu: quero que os médicos levem meu caixão para provar que eles não têm poder sobre a morte. Desejo que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que todos compreendam que os bens materiais aqui conquistados aqui também permanecem. E quero que as minhas mãos balancem ao vento para que compreendam que de mãos vazias viemos ao mundo e de mãos vazias partimos. Enquanto meus alunos ficaram preocupados com a morte, eu fiquei apreensivo, não com a morte em si, mas com o pós-morte, e refleti na história de Alexandre. Alexandre o Grande fez 3 pedidos antes de sua morte, lá no século IV a.C. Como não sou grande, nem rico, muito menos possuo súditos, permito-me um único pedido: o de que muitas pessoas participem do meu velório. Adoraria rever parentes, amigos, alunos, pessoas queridas, gente de todos os cantos do meu querido Brasil, e se for o caso, até de fora. Pessoas que talvez eu nem imaginaria que viriam prestar a última homenagem. Apesar de relativamente novo, já coleciono milhares de pessoas queridas, as quais aumentam cada dia mais, graças a Deus. Porém, lembrei-me de que se eu morresse justamente nesse momento, as capelas mortuárias, conforme também um outro decreto do nosso querido município de Ponta Grossa, somente 10 pessoas poderiam participar, a fim de evitar aglomeração. Neste caso, a homenagem a mim seria triste, enfadonho, com poucas pessoas. Imaginem um velório sem poderem abraçar-se, sem poder cumprimentar ou beijar. Aproximar-se para lembrar os velhos tempos e ensinamentos do velho professor, escritor e mágico. Então pensei o seguinte: que tal se alguma alma bondosa pudesse fazer uma live no momento do velório? Neste caso, a ocasião seria propícia para o meu pedido, pois reuniria muitas pessoas que estariam comentando sobre o valor da vida, refletindo na beleza do encontro, declamando a poesia do viver e ao menos pensando na dinâmica da passagem, da rapidez da vida e do para quê da nossa missão nessa dimensão. Mesmo que a live fosse curta, afinal trata-se de um velório, não de um show sertanejo, seria suficiente e significativo. Mas acima de tudo,
queria que ficasse 3 mensagens. Primeiro, que somos passageiros no trem da vida. Segundo, que a amizade é o grande tesouro. E, finalmente, que nosso legado aqui na Terra ecoa na eternidade.